Fala galera que se liga no canal Boleiros Conectados, está começando mais um programa Resenha de Boteco aqui direto do Bola 7 Snooker Bar. Hoje muitos assuntos legais, Campeonato Brasileiro pegando fogo, os nossos convidados aqui. Para você que está nos assistindo, deixa o like aí no vídeo, compartilhe e também inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito ainda. Beleza? Vamos juntos. Hoje aqui o Elias Oliveira, ex-jogador do Corinthians, recentemente estava jogando na China. Uma boa noite para você, um feriadão aí, né? Estamos juntos aqui hoje para bater um papo. Tudo bem, Elias? Tudo bem, boa noite para vocês aí. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Legal, Elias tem muita resenha para contar em 2011, lá no Corinthians. É, campeão. O Fred Júnior, que a gente se tromba por aí sempre, né, Fred? E hoje tem muitos assuntos legais e Campeonato Brasileiro é a nossa pauta principal hoje aqui também, hein, Fred? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Estamos à disposição para a gente falar um pouquinho de futebol. A gente fala pouco de futebol, né, para falar mais um pouquinho de futebol e Campeonato Brasileiro. Só para não perder o costume, né? E o Ronaldo Souza, nosso comentarista principal aqui também do nosso programa Resenha de Boteco. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia, Douglas. Boa noite aí para os nossos convidados aí. Um prazer enorme sempre estar compartilhando a mesa aqui com vocês e sempre bem acompanhado com essa mesa de craques, seja do futebol, seja das crônicas e dos comentários e reportagens, como é o caso do nosso amigo Fred Júnior aqui, né? Obrigado. É verdade. Ô Elias, já começando com você aí, antes de falar de Corinthians, recentemente aí uma experiência muito legal, né? Legal entre aspas, né? Lá na China, como que é a experiência de jogar na China? Foi uma experiência muito boa, né? Eu já tinha ficado 2 anos na Ásia, né? Foi o primeiro país que eu saí foi a Coreia e depois joguei 1 ano na Malásia também. Então essa foi a terceira experiência, né? A quarta, na verdade, porque joguei no Catar também, no Al-Saad. Então essa foi a quarta experiência fora do Brasil aí. Foi uma experiência muito boa. Algumas coisas bastante inusitadas lá, né, em Hong Kong, na China, mas uma experiência excepcional, muito legal mesmo. O Elias, uma pergunta relacionada justamente a esse tema, que é de você jogar em diversos países, alguns com culturas bem diferentes das nossas, né, assim, e alguns costumes. O que é mais difícil para o jogador? Ele se adaptar a essa cultura, que é totalmente diferente daquilo que a gente tem habitual, ou o futebol que é jogado de lá de uma maneira diferente? O que você sentiu mais dificuldade e nessa questão da cultura também? Qual país que você teve mais um choque assim nesse sentido? Legal a pergunta mesmo. Eu acho que o país que eu tive mais assim, eu acho que dificuldade na adaptação, eu acho que creio que foi agora, né, nessa situação da China em Hong Kong. Dentro do campo não tem tanto problema, né? Mas fora do campo é uma situação totalmente diferente do que eu já tinha vivido em outros lugares da Ásia, né? Como, por exemplo, voltar a andar de ônibus normal, né? Circular, porque é um país que tem uma estrutura muito boa em relação a isso. Então, foi uma coisa que na hora a gente assusta né? Um pouco, né? E fica um pouco preocupado, né? Porque para sair de casa, chegar ao treino, tem toda aquela locomoção toda, mas é um país extremamente estruturado, né, nesse sentido. Dentro do campo, a gente consegue, né, se entender com os companheiros, tem alguns estrangeiros também. Geralmente, nesses clubes assim, pelo menos no nosso time lá, poderiam jogar 5 estrangeiros. Eu era um dos 5 estrangeiros que jogavam lá, então isso facilita também, né, jogar com... Tinha mais brasileiros nesse time ou não? Tinha 2 brasileiros. Tinha 2 brasileiros. Um atacante que fazia a parceria comigo no ataque e um zagueiro também. Ah, legal. Ô Elias, você até falou e comentou Hong Kong teve coisas curiosas. A gente é jornalista é curioso já por nascença, né? Quando se torna jornalista, mais curioso ainda. O que é? A comida é diferente? A comida, a carne de cachorro... O que é diferente? E tudo mais, que é a dificuldade que você encontrou? O que te assustou um pouquinho e você falou, nossa, falaram isso e é verdade? Pô, legal, Fred. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu. Né, com todos vocês aqui, compartilhando a mesa com vocês. Foi uma situação inusitada lá em Hong Kong, que a gente ia ter um jantar do clube, né?
Então o manager estava lá, todo o pessoal da diretoria e tudo mais. A gente foi num barco, né, até o restaurante flutuante que chamava lá. Era um ponto turístico de toda Hong Kong e tudo. E quando chegou lá, o pessoal foi colocando um monte de coisa em cima da mesa, muita coisa líquida, né, e tal. E eu perguntava para os caras, falava assim, ei, o que é isso aí, cara? Come, Elias, é muito bom. O cara em inglês falava para mim, um africano que jogava com a gente lá, falava, come, Elias, é muito bom, sopa de tubarão. Eu falava, que isso, irmão? Sopa de tubarão, cara? Que tubarão que é esse daí? Onde tem a tubarão aqui? Vocês estão loucos. E foi situações legais e também uma experiência que quando a gente andava pelas ruas de Hong Kong e tudo mais, muitas vezes a gente assim, pra mim é questão de cultura também, né? Eles comem muita carne de porco, toda essa situação. O porco muitas vezes fica exposto, né? Fica uma situação assim, você passa o cheiro, é um cheiro um pouco desagradável. Pra gente brasileiro aqui é muito... Aí você olha o bichinho lá e fala, pô, vou comer o bichinho, né? É complicado, Fred. Então, algumas situações assim, né? Dentro dessa situação, o porco... Pô, e eu passava lá, o porco tava lá já fazia 5 dias. E eu falava, meu, não é possível que alguém vai comer aquilo ali. É impossível isso, né? E a gente ficava um pouco preocupado nesse sentido, mas é uma situação que eu vivi lá, que foi bastante legal nesse sentido. Foi muito engraçado também, né? Para compartilhar com os amigos daqui, eles falam, você é louco, jamais, não tem isso, né? Sabemos que com tudo isso, a alimentação, o próprio jogo em si, tudo isso ajuda quando a gente leva os nossos amigos ou até a família. Lá na China você poderia... você estava com alguém lá da sua família ou não? Aí, se não tivesse, seria muito pior, né? Com certeza, seria terrível, né? Graças a Deus, depois de um mês, né? Estando lá em Hong Kong, minha esposa viajou, né? Você ficou um mês então sozinho? Eu fiquei um mês sozinho, pra me adaptar também. E aí imagino que, nossa, hein? Foi terrível, hein, cara? Foi terrível. Primeiro que, assim, eu tinha muita dificuldade de fazer comida, né? Então, pô, às vezes restaurante lá, caramba, eu ficava assim, o que eu vou comer hoje, né? Então tinha que me locomover até o centro da cidade, o centro de Hong Kong, onde eu poderia comer, né? Encontrar um fast food de Salvador. Fast food Salvador, porque tirando isso era macarrão da 7-Eleven. Aquele de copo? Aquele de copo e tal. E a gente tinha que se adaptar também ao que eles comem. Eles comem muito noodles lá, né? Noodles com peixe, com um pouco de carne. A carne deles é muito adocicada lá, né? Então, por isso que eu falo, né? A cultura é importante para que a gente possa render também dentro do campo, né? Eu acho importante, assim, a partir do momento que a gente vai para outro país, a gente entrar um pouco na cultura do próprio país, para que a gente possa aprender, né? Abrir realmente a mente, para que a gente possa entender o país, entender as pessoas e poder se sobressair ali também. Muito legal. Então foi um mês sozinho, depois de quanto tempo até você voltar aqui pro Brasil? Por quanto tempo com a esposa lá? Durou 6 meses, né? 6 meses? A gente ficou lá 6 meses, lá no clube lá. E eu tinha acabado de sair do São Caetano aqui, né? Foi uma negociação muito boa, assim, financeiramente sim, né, mas profissionalmente fica muito a desejar, né? Muito pouco tempo, né? Quando você vai começar a se adaptar, terminar, né? Acabou o contrato. É verdade. E aí chegou em momentos pra gente renovar lá e tudo mais, da parte deles, criou essa expectativa também para que eu pudesse renovar. Eu preferi retornar, né? Para que possa dar um segmento diferente à minha carreira também, entendo que agora com 26 anos, eu estou numa fase bem mais madura do que antes, do que quando eu subi do Corinthians, né? No Corinthians. Então, assim, eu acho que eu estou numa fase legal agora para que possa dar uma sequência bem legal para minha carreira. Você falou de São Caetano, em 2017 você conseguiu o acesso também, né? Sim. Em 2018 fizeram uma ótima campanha, você, por lá você acompanhou essa campanha do São Caetano? Tenho muitos amigos, né? Inclusive, assim, fica aqui meu agradecimento ao presidente Nário, sempre me recebeu muito bem. É um cara que sempre que eu tô aqui no Brasil, o que eu precisar
em questão de estrutura do São Caetano, também no Corinthians, né, com o meu amigo Alessandro, com o próprio Duílio, o presidente Andrés. Então são pessoas assim que no futebol são pessoas que eu levo para a vida, são realmente amigos, né, que a gente tem e pessoas que a gente pode confiar no futebol aí. Legal, bacana. O Nonato esteve aqui, você deve ter jogado com ele, né? Sim, esse Tá lá no menino, Internacional agora. esse cara aí, eu acho que eu conversei com ele há pouco tempo atrás, eu falei, e ele me perguntando algumas coisas, né? Falei, Nonato, segue o caminho, segue nessa batida que você tá, nessa confiança que você tá de jogar, que as coisas vão acontecer para você aí no Inter. Muito bem. As histórias aí do Elias Oliveira de Hong Kong, lá na China, né? Daqui a pouco tem mais histórias do Corinthians de 2011. Ô Fred, Palmeiras campeão já, tá tudo selado, tudo certinho pro Palmeiras ser campeão brasileiro? Eu acredito que sim. Eu acho que até não só o mérito do Palmeiras é óbvio pela campanha, como vem sendo feita a campanha do Palmeiras, mas porque os outros times também tropeçaram, né? Esperava muito mais do São Paulo, tropeçou no segundo turno, foi muito mal. Esperava do Flamengo por tudo que foi feito de reestruturação, de investimento, de contratações. O Flamengo deixou em alguns momentos a desejar. O Atlético Mineiro, com um time mais experiente, envelhecido, também bobeou. O Grêmio focou na Libertadores e ficou de fora, e para reagir agora é muito mais difícil. O Internacional eu coloco como uma surpresa, porque é um time que voltou da Série B, começou ascensão, mal, né? E aí depois conseguiu uma reação e vem fazendo uma bela campanha, o Internacional. O próprio Santos esperava um pouco mais desse time, então o Palmeiras está por mérito, mas também porque os adversários acabaram pisando na bola e o Palmeiras vai conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar um gancho que você está falando de Palmeiras, Fred, fazer uma pergunta. Vou botar você um pouquinho na fogueira agora. Pode colocar. Eu acompanhei sua carreira, acompanhei você há muito tempo na Rádio Jovem Pan. Você foi setorista há muitos anos no Palmeiras. 15 anos de Palmeiras, 18 de Pan. Então, a pergunta que eu ia te fazer é justamente isso. A gente teve em outras oportunidades aqui. O Capelanes também, que é setorista no caso do Corinthians, eu fiz essa mesma pergunta para ele. O Labilola. O fato do jornalista estar cobrindo no dia a dia daquele clube, cria uma afinidade maior com aquele clube, especificamente? Eu não digo torcer, mas cria uma afinidade um pouco maior? Eu acho que não é com o clube, é que assim, foram 15 anos eu indo ou da minha casa para o Palmeiras, ou da Jovem Pan na Paulista para o Palmeiras. Então, acaba acostumando, né? Faz parte da sua rotina você estar lá no clube. Então, você vivencia. E eu fui um dos, não vou falar que fui um dos primeiros, mas eu fui um dos que mais se dedicou para mudar um pouco a cobertura. Porque coletiva, infelizmente, que é um mal que está no futebol de hoje, tudo é coletiva, só tem entrevista coletiva. Algo engessado, né? O jornalista não tem oportunidade de fazer algo diferente. A sonora que eu tenho, você vai ter, o Douglas vai ter, então todo mundo vai ter a mesma resposta. Então a gente não consegue ser criativo, não consegue fazer algo diferente. Justamente. A gente não consegue ter uma sequência, a gente faz uma pergunta, o jogador responde, a gente não consegue prolongar, fazer uma outra pergunta em cima da né? resposta dele, não uma continuidade de assunto. Então, eu optei por fazer uma cobertura de bastidores do Palmeiras, buscando informações da política, do dia a dia, porque Palmeiras, Corinthians, o São Paulo que era muito fechado, mas agora vazam coisas assim dos bastidores do São Paulo, são clubes que sempre têm coisas se movimentando, não só dentro de campo, mas fora dele. Então eu busquei esse lado para mexer. Então, assim, e esse lado acaba incomodando. Então muita gente que era a situação ficava brava comigo porque eu mexia em parte da política. Ou alguém da oposição achando que eu mexia, mas não mexia, mas preservava a situação. Então eu nunca agradei, assim, nunca. E eu ficava feliz por não agradar. Ainda mais uma diretoria do Palmeiras, que quem conhece o clube mais afins, que nem você conhece, Sim. Sabe como que é, bem aquele agitado. meio, né? E eu nunca quis agradar, porque o que eu queria é o quê? É fazer um bom trabalho. É o que eu falo sempre. A notícia não é notícia boa ou notícia ruim. É a notícia. O torcedor só quer notícia boa. É normal, a gente compreende isso. Só que para a gente, jornalista, a notícia é notícia. Boa ou ruim, ela que existe. Então eu não coloco como uma afinidade, mas existe uma proximidade né? Com as pessoas. Então, assim, eu conheço muitos funcionários do Palmeiras até hoje, eu conheço segurança, conheço médico que é do clube, não é necessariamente do futebol, conheço pessoal da comissão técnica, comissão médica, jogadores. Então, você acaba mudando essa relação, então você acaba torcendo pelas pessoas. Com técnicos do Palmeiras, por exemplo, sempre tive boa relação com o Esteban Soares, Gilson Kleina até hoje, torço muito para ele.
tá indo bem na Ponte. O falecido Caio Júnior tinha uma ótima relação com ele. Luxemburgo, Emerson Leão. O Filipão não tive. Jorginho, Muricy. Com o Filipão, infelizmente, nunca foi. Eu acho que nem muito por culpa dele, mas por culpa do assessor dele. Mas assim, sempre de boa relação com muita gente. Então guardo amizades do Marcos, do Sérgio, o Wendel, eu guardo amizades com muita gente exatamente pela relação que a gente acaba fazendo no dia a dia. Não, legal. E de forma até curiosa, né? Você viu toda essa ascensão que o Palmeiras teve também, né? Que o Palmeiras por muitos anos figurou no futebol brasileiro de forma coadjuvante. E hoje teve uma transformação de diretoria e até de patamar. Hoje o Palmeiras é um protagonista no futebol e é um exemplo até de gestão. Então, eu acho que o que você daria o crédito a essa transformação dentro da equipe do Palmeiras, aliás, do clube Palmeiras? Né? Primeiro eu acho que o Paulo Nobre foi fundamental ao Palmeiras, quando ele assumiu o clube em 2013. É um clube que não tinha dinheiro, aí aproveitou, fez aquela negociação do Barcos com o Grêmio, né? Pegou 5 jogadores, aliás, foram 4, né? Porque o quinto jogador nunca existiu. Não, ele nunca existiu. Isso nunca existiu. Assim, se criou a expectativa desse quinto jogador, mas no contrato nunca existiu. E o quinto jogador era o Marcelo Moreno, mas o pai dele deu uma entrevista dizendo que não ia jogar a Série B, que não jogaria no Palmeiras, e acabou melando naquele momento. O quinto jogador seria o Marcelo Moreno, mas isso em contrato eram 4 só. Então o Palmeiras começou a partir dali tentando se reestruturar, fez uma Libertadores chegando até a 8ª de final, iria passar pelo Tijuana se não fosse a falha do Bruno no Pacaembu, iria passar para as quartas para enfrentar o Atlético Mineiro, que foi campeão na oportunidade. Aí em 2014 capengou, quase caiu, mas aí o Paulo Nobre manteve o trabalho e foi reeleito. O time foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro 2016 e vem mantendo uma sequência. O problema é que o Palmeiras nunca fica em paz. Então veio a Crefisa, houve a ruptura Paulo Nobre com Leila Pereira com Mustafa. Então você percebe que no campo político, o Palmeiras, por mais que tenha dinheiro, investimento, sócio-torcedor dando certo, bilheteria da arena dando certo, o Palmeiras vive e convive com problemas internos. Isso não vai acabar nunca. Nem agora o Maurício Gagliotti, que deve ser reeleito presidente no próximo dia 24, a paz vai acabar. Mas eu vi essa reestruturação, curiosamente, quando eu comecei a virar setorista, que foi em 2002, quando eu virei setorista do Palmeiras, o time caiu para a Série B. E aquela Série B, quando caiu, foi muito mais dolorosa do que a de 2012. Não é que o torcedor acostumou, não é que o torcedor queria, mas o impacto, e a gente percebia do torcedor, em 2002 foi muito mais forte do que em 2012. E esse ano, Fred, você não acha que esse ano seria o ano mais propício para o time do Palmeiras vencer essa Taça Libertadores e, consequentemente, ganhar o Mundial? Porque nós sabemos que o Real Madrid esse ano não está como estava nos outros anos. Sem Cristiano Ronaldo, 6º lugar do Campeonato Espanhol. Esse seria o ano ideal para o time do Palmeiras chegar lá e ganhar esse título mundial que a torcida tanto pede, né? Eu acho que o Palmeiras bobeou em 2 campeonatos na temporada. A Copa do Brasil, eu acho que o Palmeiras tinha condições de chegar à final, uma decisão de Copa do Brasil. Que é engraçado que o Cruzeiro consegue encaixar o jogo contra o Palmeiras, é incrível. É verdade. São 2 anos que o Cruzeiro consegue vencer o Palmeiras na Arena, por exemplo, no Allianz. Encaixa o Cruzeiro contra o Palmeiras. Mas a Libertadores, o primeiro jogo foi definido e foi decisivo para a sorte do Palmeiras na competição. Acho que o Filipão colocou o time muito recuado. O Palmeiras esperou muito o Boca chegar. Uma hora ia acontecer um gol. E acabou dando o azar que não foi só um gol, foram 2. De forma muito rápida, em 5 minutos, que definiu a partida. Porque a gente sabe como é time argentino jogando com um resultado favorável, fora de casa, ainda mais no Brasil, da forma como eles gostam de jogar. Então seria muito difícil o Palmeiras reverter. E isso acabou se confirmando, o Palmeiras ficando fora e perdeu uma grande chance. O Mundial, por mais que o Real esteja com dificuldade, um ano diferente, atípico, é o Real Madrid e há uma diferença gritante, infelizmente, do futebol brasileiro, futebol sul-americano, para o futebol da Europa. Por mais que o time esteja mal, não dá nem para comparar, né? Assim, por mais que o Palmeiras seja o time com mais condições de jogadores aqui no Brasil, eu coloco o Palmeiras e o River em relação a condições de jogadores tecnicamente decisivos para enfrentar um Real Madrid. Poderia ser uma tarde, uma noite inspirada, mas eu acho Como muito... foi em 2012 o time do Corinthians, né? O São Paulo contra o Liverpool, perdeu 2 jogadores importantes. O São Paulo contra o Liverpool em 2005, onde o Rogério Ceni, o Inter contra o Barcelona. Poderia acontecer, mas você consegue contar nos dedos isso aí, entendeu? Porque a diferença é muito grande. Será que esse Mundial vem quando, hein? Hein, Ronaldo? Não, eu acho que o Palmeiras está no caminho, está trilhando o caminho. Eu acho que é uma sequência,
Acho que foi até uma frase que uma vez o André Sanches disse no Corinthians, que Libertadores se vence jogando sequencialmente. De uma forma, uma hora ou outra vai acontecer. O Palmeiras há muito tempo não chegava numa semifinal de Libertadores. E chegou esse ano. E assim, o trabalho está sendo feito, o Palmeiras está mantendo uma base de jogadores. E assim sucessivamente a gente acredita que o time vai estar mais forte ainda. Eu acho que, felizmente, a diretoria agora acertou com o técnico. O Felipão está aí à prova, está há 4 meses no Palmeiras. O Palmeiras não contava com o título do Campeonato Brasileiro. Tinha muito mais perspectiva nesses campeonatos de Copas, não deu certo. Mas eu acredito que vai sair campeão do Campeonato Brasileiro. E ano que vem volta a Libertadores, possivelmente ainda mais forte, em busca do Bimundial. Muito bem, então já que falamos de Palmeiras, vamos falar de Corinthians agora, né, Elias? O Elias que tem uma história legal por lá, né, Elias? Como que é a sua história lá no Corinthians? Fala um pouco aí para os nossos internautas. Falar do Corinthians é muito assim, gratificante. É um clube que acreditou muito em mim, né? Desde quando me tiraram do Santos, com 16 anos, né? Eles realmente, foi até uma situação, na verdade o Corinthians tinha um atleta que era de seleção da base, toda aquela situação, e aí o Santos pegou esse jogador do Corinthians. E na época eu estava no Santos, tinha toda uma política do clube, já tinha mais de 5 anos de clube, né, do Santos, fui criado, com certeza muitas pessoas não sabiam disso, né? Eu fui criado no Santos, né? Desde Um menino da vila. Eu saí de lá, eu cheguei lá com 11 anos de idade e saí com 16. Então, assim, eu fiquei minha infância, né, para adolescência no Santos, e o Corinthians realmente me pegou do Santos e me trouxe para o Corinthians, e de lá cheguei em 2009 no Corinthians, disputei a Taça São Paulo de 2010, com um ano abaixo da minha categoria, né? Os rapazes eram mais velhos que eu, graças a Deus fui muito bem, pude sair muito bem na Taça São Paulo de 2010. A gente não foi campeão, infelizmente, tinha um baita de um time, inclusive tinha o William Moraes, né? Que acabou falecendo mais pra frente depois, com toda aquela situação sendo emprestado para o América Mineiro, tudo, né? Enfim, foi uma situação bem legal no Corinthians. Subi no final de 2010 com o professor Tite através de um treino coletivo. Olha que legal, hein? Eu subia depois de um treino coletivo, até o Edu Gaspar jogava, inclusive estava no meu time, e era o cara que mais me dava passes ali para que eu pudesse ir no 1 contra 1, que é a minha característica. Sempre tive a característica no 1 contra 1 em relação à velocidade, né? Poder ir para cima do adversário. E depois dali começou minha trajetória ali no profissional do Corinthians, né? Fui treinar no outro dia na base, o Zé Augusto, que era o treinador, chegou e falou: mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: professor, vim treinar. Falei: não, você vai se apresentar, isso no final de 2010, você vai se apresentar que tem jogo sábado contra o Vasco da Gama no Pacaembu. E você está escalado já, o Tite conta com você lá. E aí eu nem treinei, me apresentei à tarde lá e começou a trajetória lá no Corinthians. Isso aí já em 2010. Isso foi no final de 2010. A gente estava buscando... Reta final do Campeonato Brasileiro. Reta final. O Jorge Henrique até usou uma palavra bem legal, a gente está num papo descontraído aqui, ele falou: pô, você chegou só pra picanha, né? Então, assim, é legal assim, lembrar dessas histórias que realmente foram muito importantes na minha vida, né? E em 2011 você acabou disputando também todos os campeonatos com esse elenco aí que... Isso, foi isso aí mesmo. Aí em 2011 desci para jogar a Taça São Paulo, o Tite falou: desce, porque você joga, porque chegando você disputa o Paulistão, a gente já tem a pré-Libertadores, a gente infelizmente saiu contra o Tolima, né? Eu ia ser inscrito logo após esse jogo, infelizmente acabou não dando esse tempo, pois saímos contra o Tolima, mas depois dali foi uma sequência, fomos vice-campeões paulistas, né? Perdemos para o Santos e de lá seguimos no Brasileiro de uma forma muito legal, né? O grupo muito unido. Realmente era muito difícil para mim jogar. Eu peguei o Ronaldo, peguei o William, peguei... Eu ia falar justamente craques, né? isso, né? Você pegou uma fase que pegou grandes craques ali no Corinthians. Roberto Carlos jogou nessa época. Carlos, o próprio Ronaldo, Emerson Sheik tinha vindo em 2011, Sheik, né? E como é que foi essa sensação? Você que estava vindo da base, era um garoto ainda,
e de repente está jogando do lado de um Ronaldo, fenômeno, campeão da Copa do Mundo, com certeza uma referência para você. Com certeza. Eu acho que como todo mundo que jogou videogame ou pôde jogar o PlayStation 1, eu colocava sempre o Roberto Carlos no ataque, junto com o Ronaldo no Real Madrid. Apelão, hein? Era apelão, então. Então, e assim, foi um prazer muito grande poder jogar com eles, poder conviver com eles no dia a dia. Foram as pessoas que eu vi, assim, de maiores ídolos para mim na infância. Você chegou a jogar com o Adriano também, no brasileiro, né? Sim, joguei com o Adriano também. O cara jogou com o Adriano, com o Ronaldo e com o Roberto Carlos só. O Alexandre Pato também, em 2013. Então foi uma experiência muito grande. Eu lembro do Ronaldo como se fosse hoje, o Ronaldo me incentivando, me ensinando realmente. Eu tinha um prazer de estar ali, para falar a verdade para vocês, prazer de estar ali aprendendo como se finaliza com ele. Puxa, na hora da finalização era absurdo o que ele fazia. Era uma coisa de... Parecia fácil, né? Não, e realmente para ele era muito fácil. Quantas vezes, acho que por diversas vezes ele falou, pra que colocar tanta força, Elias? Se é mais jeito, né? E ele batia de uma forma que o Júlio César, às vezes, o Júlio até ficava bravo e tal. Tentava mesmo e realmente não dava. Ele é muito acima da média, o Ronaldo sempre foi, com as duas pernas. Ele fez um gol contra o Fluminense, se não me falha a memória, que foi um jogo de 5-3 ainda lá no Pacaembu, que foi coisa de louco, né, Fred? Uma bola de chapa que a bola entrou lá no ângulo, né, Elias? É verdade. Não sei se você lembra desse lance. É verdade. Agora, além desses craques aí que você jogou, já passou na nossa mesa aqui, eu acho que você jogou com eles o Wellington Saci e o Otacílio Neto. Era mais ou menos dessa época aí. Não, o Otacílio e o Wellington Saci vieram antes. Ah, foi um pouco antes, então? Foi bem antes. Mas são caras que a gente via... Eu nessa época eu estava no Santos, né? Mas cresci vendo futebol. O Otacílio jogou no Corinthians, o Wellington Saci com aquela velocidade que ele tinha também, né? Na lateral esquerda. Então, assim, é bem legal, né? Ô Fred, você acha que o time do Corinthians cai para a segunda divisão? Fica a mesma coisa que o Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão pelo mérito, né? E porque os outros também não estão querendo ser campeões. E no caso do Corinthians, o time está caindo em produção. O Jair Ventura, que se esperava o jeito do Jair trabalhar, é o jeito que vai casar com o Corinthians, isso não aconteceu. Mas assim, tem outras equipes que estão tropeçando e vão segurar o Corinthians na Série A, porque a campanha que o Corinthians está fazendo na segunda parte do campeonato é campanha para queda, mas o Corinthians não vai cair exatamente por causa dos outros, que estão mais incompetentes ainda que o Corinthians. Ô Fred, uma pergunta, você falou sobre o Jair. O Jair, que é um técnico muito promissor, muito jovem ainda no nosso futebol, foi muito bem no Botafogo e veio para o Santos com esse status dessa nova geração de técnicos, ele como o próprio Carille, o Eduardo Batista, entre outros, né? E ele não deu certo no Santos. E no primeiro turno o Santos figurava entre os últimos colocados no Campeonato Brasileiro, estava disputando o campeonato para não cair e com a vinda do Cuca teve a ascensão. Em contrapartida ele foi para o Corinthians e o Corinthians também caiu de produção. Você acha que isso está muito mais ligado à falta de continuidade no trabalho, a falta de paciência que o nosso futebol propõe aos treinadores, ou o Jair realmente não deu liga no Corinthians e de repente o Corinthians pode pensar numa troca de treinador? Eu acho que assim, primeiro a gente tem uma carência de novos nomes de treinadores. A gente via um Luxemburgo ganhando tudo. O Filipão está voltando agora, mas um Filipão que quando saiu da Copa do Mundo foi pro Grêmio e não deu certo, por exemplo, e teve que sair para depois agora voltar. Emerson Leão, que foi campeoníssimo aí, fez bons trabalhos, ganhou o Paulista no São Paulo, brasileiro no Santos, chegou a uma final de Libertadores com o Santos também, e foi parado pelo meio, né? Ele acabou não tendo mais oportunidade de trabalhar no mercado. Então a gente sentiu essa entre-safra de nomes importantes com nomes que estão surgindo. O Mano Menezes é um dos poucos que já tem um bom tempo de trabalho e está fazendo trabalho no Cruzeiro, e mesmo assim, vira e mexe, ele é questionado. Mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, tem gente questionando a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, por exemplo, pelo trabalho que ele fez. O Cuca é um outro exemplo, que teve altos e baixos, e desde o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, ele consegue ter mais altos do que baixos, mas teve momentos ruins. Da mesma forma, o Muricy Ramalho é outro exemplo de um técnico campeoníssimo que faz falta ao meio. Então aí surgiu um Jair Ventura com o Botafogo, com poucos recursos financeiros e de qualidade de elenco,
onde ele conseguiu fazer boas campanhas com o Botafogo. O Botafogo chegou a uma Libertadores, por exemplo, onde não se esperava. Só que eu acho que a gente precipita muito. Então a gente já colocou o Jair como um cara já formado, definido, é o nome, é o cara, vai ser a nova geração chegando. Eu acho que assim, a gente não pode desprezar o que os mais velhos fizeram, e isso estava sendo desprezado. Tanto que os clubes estão recorrendo agora os mais experientes novamente. E a gente vê os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, até então você viu o Diego Aguirre no São Paulo, depois teve o Renato Gaúcho, que o Renato 2 anos desempregado e volta agora a trabalhar. O próprio Felipão, o Odair, que tem um trabalho de continuidade também, é um técnico já bastante tarimbado, bastante rodado, não tinha oportunidade num time grande, mas é um técnico bem conhecido também no Sul. E eu tenho falado assim, eu tô de olho no Jair Ventura. Eu acho que não é tudo que a gente esperava que ele fosse, porque no Santos ele foi contratado. Todo mundo falou, o Santos é o DNA ofensivo, o Jair não é assim. Aqui com o Santos ele chegou a colocar o Santos com 4 atacantes formados no time. Sim, é verdade. O Santos jogava com 4 atacantes com o Jair. Mas isso às vezes é até por uma deficiência do elenco, né? Mas tem elenco e tem treinador. O Cuca, por exemplo, na segunda-feira, a gente até eu e o Domingos fizemos esse jogo contra a Chapecoense. Teve um momento que o Cuca colocou 5 atacantes. Porque não tem um meia criador. Mas você reconhece vamos então comparar os técnicos, então, com o mesmo elenco. Sim. Que o Cuca fez. Você nem terminou, eu já concordo. Você entendeu? Você nem terminou, eu já concordo. Você entendeu? É isso, a gente coloca muito um cara lá no alto. Sim, e justamente. Não dá um tempo, entendeu? Ele fez um trabalho bom no Botafogo. No Santos veio, não deu certo. Ele não foi bem no Santos. Por mais que ele tentou colocar o time pra frente, ele não foi bem. E no Corinthians, quando todo mundo falou, mas é o jeito do Jair, vai casar com o Corinthians, ele, da mesma forma, não está indo bem. E assim, há escolhas que ele está fazendo. Na final da Copa do Brasil, foi uma da prova, ele colocando o Gustavo para jogar no ataque. Gustavo não, o outro... O Jonathan para jogar, o Gustavo que está na Fortaleza. O Jonathan para jogar. É um jogador que já estava sendo perseguido pela torcida. Enquanto todo mundo esperava Danilo, sim, ou esperava o próprio então, assim, Sheik como jogou. Eu acho que ele tem que esperar um pouco mais. Eu acho que a gente não pode colocar nem tanto lá no céu, nem tanto no inferno, mas me decepcionou muito o Jair. Eu esperava muito mais do trabalho dele no Santos e no Corinthians. Eu também. E é mais fácil você trabalhar com um time que você pega terra totalmente arrasada, que era o Botafogo da época, né? E aí, o que ele fizer, tá bom. Tá ótimo. Né? E aí ele chega no Santos, que é um time que o Elias conhece, o Santos com esse DNA ofensivo, mas o DNA ofensivo não é só você colocar 3, 4 atacantes. Você tem que começar. Do time, exatamente. Né? Tanto é que o Santos, em muitas oportunidades, sempre naquele esquema 4-4-2, só que assim, 2 meias de criação, com 2 atacantes bons. Não adianta você colocar 4 atacantes, não tem essa de DNA ofensivo. O Elias, acabou de voltar da China, qual que é a tua ideia agora de chegar aqui no Brasil, aqui disputar, tem alguma proposta? Então, hoje a gente tem algumas sondagens, né, são 4 clubes aqui do Brasil e 2 de fora, né? Então a gente tá para definir aí essa situação até... Tá bom, hein? Até comecinho de dezembro aí, se Deus quiser, para dar uma sequência legal aí e trilhar esse caminho aí, poder voltar de novo a realizar aquilo que eu gosto dentro do campo, que é ir para cima dos zagueiros. Mas tem uma prioridade? Eu gostaria de ficar no Brasil um pouco mais, ou não tem isso? Olha, hoje no meu modo de ver, né, eu gostaria hoje de voltar de novo ao Brasil. Eu acho que eu fiquei 3 anos fora, né, essa situação de ficar 3 anos fora, Fred, me deu uma saudade de retornar ao Brasil. Eu gostaria hoje de ter uma oportunidade maior aqui, de uma sequência maior de jogos aqui no Brasil, para que realmente eu possa mostrar aquilo que eu realmente quero e sei que posso dar aqui no Brasil. Tem alguma proposta aqui por São Paulo para disputar o próximo Campeonato Paulista? Tem sim. São os 3 clubes que a gente está em sondagem, tá nesse momento conversando, são os 3 para disputar o Paulistão. É difícil de arrancar, né, Fred? Tá ainda em negociação. Né? Esperamos que o Elias figure aqui no nosso futebol paulista. Não, né? E com certeza, assim, tendo uma definição disso, se Deus quiser o mais breve possível, eu quero aqui falar de antemão para vocês, em primeira mão para vocês aqui, para que vocês possam fazer a matéria comigo aqui. Legal, com certeza, o Elias. E o que você está vendo desse time do Corinthians agora, nesse
nessa zona praticamente próxima, a 3 pontos da zona de rebaixamento, hein? Dá até medo de falar em zona de rebaixamento, o time do Corinthians com essa grandeza, com a arena, né, e tudo mais. O que você vê daquela época e hoje? Aquela época era um time totalmente diferente desse, né, Elias? Então... Eu fico um pouco triste, né, por ver o Corinthians hoje, assim, nessa situação, não conseguindo encaixar bons jogos, né, não conseguindo encaixar grandes jogos, como a gente tinha um grupo espetacular lá atrás. A gente olhava para trás, a gente tinha um Chicão, tinha um Leandro Castan, tinha na lateral esquerda um Fábio Santos, tinha na lateral direita o Alessandro, né? O Fagner é um cracaço. Eu acho que a equipe do Corinthians é muito boa. Eu acho que realmente é muito boa. Eu acho que não está conseguindo realmente encaixar essas situações do jogo, do plano tático, né? Acho que o Jair é um baita treinador, né? Eu acho que ele é um grande treinador. Tem o auxiliar dele, o Emílio Faro também, que é um grande treinador. Trabalhei com o Emílio Faro. Tem pessoas muito competentes lá no Corinthians. Eu creio que o Corinthians não vai ser rebaixado. Não acredito nisso, eu não creio nisso, né? Creio que o Corinthians vai fazer bons jogos a partir dessa sequência agora que tem da reta final do Brasileiro. Pensando já no próximo ano, né? Eu acho que o próximo ano o Corinthians vai vir bem mais forte, né? Bem mais forte. O jogador sente muito isso. Se o técnico é bom ou não. Lá na China, como que é? Tem bons técnicos por lá ou não? Lá na China, se eu falar agora, é até complicado, né? Mas eu não acredito que tenha muitos bons técnicos lá, não. É até engraçado falar isso, né? Mas eu não acredito que tenha... Eu não acredito que tenha bons... Assim, porque na parte que eu tava jogando, que era Hong Kong, né? Hong Kong é como se fosse uma ilha. Então tem o campeonato local de Hong Kong, da China, e tem outro campeonato, que é onde tá o Guangzhou, tá todos as outras equipes teoricamente mais fortes. Do lado de lá, do outro lado da China, a competição é um pouco mais forte, o nível já é um nível um pouco mais elevado, né? Eu acredito muito nisso também. E os treinadores são treinadores mais competentes, tanto que tem muitos treinadores estrangeiros lá. Europeus lá. Isso. Aí sim, aí eu falo pra você, são grandes treinadores. Agora, na liga que eu tava, onde é a liga de Hong Kong, são mais treinadores locais também, né? Por exemplo, meu treinador, eu não acredito que ele seja... Eu acredito que... É complicado você pegar um treinador que é muito defensivo, você só se defende, né? E você que é atacante ainda, e a gente né? que é atacante, pô, a gente gosta de atacar, a gente gosta de Receber a fazer bola. gol. Fazer gols e tudo. Então, quando você joga muito atrás, você automaticamente chama o outro time para que possa fazer uma pressão em você, né? Então, mas é muito bom jogar em contra-ataque, mas quando se tem um meia. Hoje, a gente estava falando agora aqui, né? Do meia. Hoje a equipe do Santos eu vejo, acompanho um pouquinho de futebol, gosto de assistir alguns jogos quando estou em casa, e a gente vê que o Santos hoje não tem aquele meia realmente que a gente tinha antes, como o Paulo Henrique Ganso, né? Seria o Brian Ruiz, né? Seria. O Brian Ruiz, né? Que não encaixou ainda. Mas eu acho ainda que ele pode ser. Eu acho que ele é um baita jogador. Eu acho que a adaptação dele, eu acho que ele vai vingar muito. Mas hoje é muito difícil a gente ver. Hoje um lançamento de 10 metros pro atacante, como a gente fala, no facão, né? Eu sou dessa época. Os treinadores na base do Santos me criaram para que... Elias, você tem uma velocidade muito grande, você tem que fazer o facão. O facão o que é? É a diagonal para que o meia possa achar esse passe em profundidade para você. Então hoje eu vejo muito pouco isso no futebol. Eu vejo um Jadson, cara diferenciado, espetacular meia, mas no Santos a gente vê, então lá fora também, no campeonato que eu tava, no meu time em si, a gente não tinha um meia de tanta qualidade, o atacante já sofre um pouco por isso, por ficar muito na base do individual, é muito bom, eu gosto muito do individual, no 1 contra 1, mas você também precisa de um meia para que possa suportar você em alguns momentos, poder te dar um passe diferente para gol, poder te servir para que você possa tirar do goleiro, né? Fazer essa diagonal, esse facão que a gente fala na linguagem do futebol, né? E o que o Tite foi importante na sua carreira? Lá no início você pegou nada mais, nada menos que o técnico hoje da seleção brasileira, né? Foi. Tite assim,
eu acho que assim, trabalhando aqui no Brasil, de todas as equipes que eu trabalhei, eu posso falar assim, ele foi o melhor técnico que eu tive em toda a minha vida, realmente assim. A nível profissional eu falo, de base não, mas assim, o Tite no profissional e ele mesmo já chegava, ele passava muita confiança pra gente. Acredita no que eu tô falando, acredita na minha tática que não tem ninguém melhor que eu hoje. Acredita no que eu tô fazendo. Então a gente tinha muita confiança nele. Ele passava isso pra gente antes dos jogos, né? Essa confiança, o Tite é um cara, eu ouvia alguém falando em relação a isso, ele é um cara que ele consegue mexer com o psicológico do atleta antes do jogo. Ele é um cara que é motivador, extremamente motivador. E vai um passo de cada vez. Eu acredito que o Fábio Carrillo também Foi nessa linha. Foi nessa linha do Tite, né? Também tinha o Fábio na época que eu estava lá, mas o Tite para mim foi, no começo dessa minha trajetória, foi um grande paizão para mim, né? Na base, me subindo da base pro profissional, tendo cuidado comigo, porque eram muitos medalhões, né? Eram muitos caras renomados e ele tinha que ter um cuidado para comigo também de me colocar, né? Eu entendi tudo isso, né? E sou muito grato a ele por tudo. Chegou a pegar o Osmar Loz por lá ou não? Não cheguei. Não, né? Não cheguei a pegar o professor Osmar Loss, não cheguei. O que você pensa dele, Fred? Você acha que vai vingar ainda no futebol ou não? Eu acho que tem que ter paciência. É que assim, é aquela coisa também, é bem parecido da linha do Jair Ventura. Como o Carille deu certo e precisou de uma segunda chance para dar certo, porque na primeira ele foi mal, todo mundo acha que o cara vai sair como auxiliar técnico, ou o cara vai sair da base, porque é mais barato, vai dar certo. A gente viu que no Flamengo acabou não dando, no Atlético Mineiro, da mesma forma no Atlético, acabou não dando certo. Entre outros clubes que se tenta apostar em nomes mais baratos e que não é assim. Não é um prato pronto, futebol não é assim, futebol não é lógico. Futebol tem um imponderável, tem a questão sorte, tem a questão investimento, tem tudo isso que envolve uma competição, um mata-mata, o time pior pode ser campeão, num pontos corridos o time com mais elenco, mais organizado, é o que tem mais condições realmente de ser, é o mais justo nesse momento, é o pontos corridos, para premiar aquele time que se preparou e se planejou pensando em uma temporada. Mas assim, eu acho que tem que ter calma. O Osmar Loz acabou entrando no momento que o Paulista estava em transformação, em mudança. Imagina ele perder vários membros da comissão técnica, não só o Fábio Carille, mas você perde um auxiliar, você perde o Mauro, que fazia toda a logística, fazia toda a observação de jogadores, preparador físico, o Fábio Maceridian sai, você perde diversos... o próprio Mauri também, e o preparador de goleiros. Então, assim, você perde muita gente de uma vez só, então é totalmente complicado, e com o barco andando, né? Com a competição em andamento, então é muito mais difícil. Eu acho que tem que ter uma paciência, eu acho que o Corinthians foi legal de ter mantido, não ter dispensado o Osmar e colocado ele de volta para a base, para quem sabe lá no futuro ele possa ser aproveitado. Legal, nós falamos do Santos aqui também. Você acha que o Santos ainda consegue essa vaguinha, a sexta vaga na Taça Libertadores de 2019? Tá cada vez mais difícil. Tem um confronto direto com o Atlético Mineiro, que pode, de certa forma... 2 jogos em casa ajudar agora, o Santos, 2 jogos em casa. Eu acho que pode ajudar o Santos nesse quesito, mas assim, o time está caindo na hora errada, né? Quando o Palmeiras subiu na hora certa, o Santos está caindo na hora errada, na hora que era para uma definição de vaga, bateu perto já para chegar a sexta colocação. Contra o Palmeiras, o Santos fez um jogo de recuperação e acabou tomando um gol numa falha do Vanderlei, que tem muito crédito. Mas contra a Chapecoense, você não pode perder para um time que está lutando lá embaixo. Para quem quer algo maior e mais importante que lutar pelo rebaixamento, o Santos deveria ter feito mais. Ô Fred, mas aí é a hora que a gente vê o elenco, né? Assim, o elenco sem Rodrigo, é muito importante, né? Sim. Mas é um momento que aquele cara que está no banco tentar mostrar que ele pode ser importante, né? Essa é a hora. É a hora de estar chegando no final de ano, se o cara vai renovar contrato ou não, é a hora que o cara tem que comer a grama. Né? E essa questão de jogar na Vila Belmiro, no Pacaembu, o Elias pode comentar um pouco disso também, que jogou na base lá. Realmente tem essa diferença? Lá na Vila Belmiro, os 3 pontos são garantidos? Nesses jogos assim? Não é que são garantidos os 3 pontos, mas assim, é uma casa onde o Santos está acostumado a jogar. É um local onde o adversário teme o Santos por jogar na Vila Belmiro. O Pacaembu já não está surtindo o mesmo efeito em relação à parte financeira. O Santos está tendo 11 mil, 10 mil torcedores. Exato. A Vila Belmiro dá 6, 7 mil. 12 mil contra a Chape. 10 mil pagantes. Então assim, para você ter 10 mil pagantes para jogar até São Paulo, é melhor você jogar na Vila. Joga na Vila. Porque antes, por que se defendia jogar no Pacaembu? E eu era um dos defensores também por atender a torcida do Santos em São Paulo. Tá dando 21, 25, 24.
beirando aos 30 mil, melhorando a renda do Santos, ou seja, são ingressos mais baratos para 10 mil, fica quase de graça. Então o Santos não tem dinheiro de bilheteria. O Palmeiras tem um ótimo dinheiro, 2 milhões. O jogo do Corinthians está dando 1 milhão e pouco, quando o time está em boa fase. O torcedor também vai na boa, né? Assim, a maioria do torcedor. Vai quando o time está indo bem. E agora esse lado do Pacaembu para o Santos não está fazendo efeito. Acho que não muda muito a forma de jogar do Santos. Mas esse lado que se buscava um lado financeiro melhor, já não está fazendo efeito. Então acho que o Santos poderia ter jogado mais na Vila nessa reta final. Em cima disso, Santos e Botafogo na próxima quarta vai ser na Vila e Santos e Atlético Mineiro vai ser na Vila. Então já sentiram isso também. E o Cuca é um cara que queria que jogasse na Vila, né? Esse contra a Chapecoense ele ficou chateado. Ele foi informado pela imprensa, né? Já ficou bravo. E o clássico contra o Corinthians ele queria que fosse na Vila, né? Então, também. Ficou sendo no Pacaembu. Então, eu acho que o Santos vai evitar dor de cabeça, até porque não se sabe se ele vai ficar, mesmo com contrato, né? Ele tem contrato até o ano que vem. Então fica para não desagradar o Cuca, falou, não, vamos deixar aqui na Vila que é melhor. Menino da Vila, e aí, como é que é jogar lá, né? Eu tive esse privilégio, né, que a gente fala de jogar no templo sagrado, que é a Vila Belmiro, né? Assim, onde Pelé passou vários craques, Neymar, que a gente, né, tem uma amizade até hoje, de jogar na base junto. Assim, jogar na Vila Belmiro é muito diferente. Eu fui, depois da saída que eu tive do Santos, da base, fui para o Corinthians, depois eu nunca tinha retornado mais ao Santos, nunca mais. Retornei com o professor Tite, né, com o elenco profissional, em 2011, pelo Campeonato Brasileiro. O Ralf, se eu não me engano, tinha ido para a seleção e a gente disputou o clássico na Vila Belmiro. É dificílimo jogar na Vila, é muito difícil. A torcida impõe uma pressão muito forte no adversário ali. Na chegada nossa, é uma chegada hostil, né? Então, assim, eu acho que o Santos, assim, né, concordando com... A final do Paulista de 2013 foi na Vila, né, Fred? Foi de 2011. De 2011, né? E 2013 também. Se não me engano, 2013. Aquele gol do Danilo que deu ainda o Corinthians ainda campeão na Vila. Na semifinal da Libertadores foi na Vila, isso eu lembro. Gol do Sheik, 1-0. 2011. Isso. 2012. E 2013? 2011 foi na Vila que o Neymar jogava, o Santos ganhou falha do goleiro Júlio César. Foi na Vila ou foi no Pacaembu? Foi na Vila. Foi na Vila. Na Em Vila. 2013 você estava no Paulista, no Corinthians? Em 2013 não. Ah, Não estava. entendi. Mas em 2013 foi Santos e Corinthians na Vila. Foi 1-1 o jogo e deu ainda Corinthians naquela oportunidade. O Danilo que fez o gol em 2013 na Vila. Então esse ambiente que você está falando, realmente, aquele jogo, é que o time do Corinthians era um time super A gente conseguiu encorpado, ainda né? segurar, levamos o 0-0, o empate, né? Pra gente foi muito bom, né? Por ter um jogador, o Ralf estava muito bem na época, foi chamado para a seleção, era o professor Mano na seleção, né? Então, assim, o empate pra gente foi muito importante ali na Vila, porque a gente segurou um time que tinha Durval, Léo, Felipe Anderson, que hoje está no West Ham, enfim, era um baita time. Arouca, Léo. Tinha Se eu não me engano, o Edu Dracena também. Jogava, Edu. Edu Dracena e Durval, né? A zaga era Edu Dracena e Durval. Né? Então, assim, era um baita Rafael, lateral direito o Danilo, né? O O Edu Dracena, jogava na zaga junto com o Edu, o Durval, na esquerda o Léo, Arouca, aí tinha mais gente jogando ali. Henrique, que tá no Cruzeiro hoje. Ganso jogava. O time era forte. massa. Aí Neymar tava na seleção. André, o centroavante. Era um baita time, né? E, graças a Deus a gente conseguiu segurar e dar sequência pro... Quando você jogava na base do Santos, quem jogava no time titular na época, você lembra? Na sua posição ali, no ataque do Santos? Na minha posição era eu e Neymar no ataque. Beleza. Era eu e ele no ataque. A gente ficou 3 anos jogando juntos, né? A gente tinha 11 anos, até os 14 a gente jogou junto, depois subiram ele imediatamente pro grupo que tinha 17 anos. Entendeu? Já subiram para ele para a categoria muito mais... E Elias, como que era esse já? Porque o Neymar já era com 14 anos, já era o Neymar. Todo mundo já sabia o que ele era, já tinha contrato com grandes marcas. Como que era já conviver com ele assim? Ele era um cara que, pela idade, até não percebia o tamanho que ele já era no Santos.
Como que era conviver com um jogador que já se despontava e todo mundo já sabia que ia ser um jogador como foi? Como está sendo o Neymar? Fred, ele era um cara muito tranquilo, né? Ele era um cara muito assim... Ele é um cara muito simples, muito humilde, que, poxa, chegava, abraçava. Eu, particularmente, que morava lá no alojamento, na Vila Belmiro, quantas vezes eu já não fui e ele me chamando para dormir na casa dele, né? Para que eu pudesse ficar lá com os pais dele. Pô, aquilo ali ajudava muita gente. Eu tinha meus pais aqui, não conseguia subir todos os dias, né, pra casa, né? Por minha casa ser um pouco distante, então assim, tinha o Neymar, tinha a Nadine, né, a própria Rafa, eles foram uma família muito, muito importante para mim ali na base do Santos. O Ney era aquela situação, assim, era até engraçado, hoje ele não tem mais muito disso, mas quando a gente tava perdendo algum jogo, ele pegava a bola do meio do campo e saía sozinho, e eu falava, cara, não faz isso, calma e tal. E, cara, ele só chegava e os caras paravam ele no pênalti. Ele realmente, ele já era o Neymar que ele é hoje, ele já fazia as coisas que ele faz hoje, só que ele não tinha a força física que ele tem hoje. Então, muitas vezes o zagueiro dava uma trombada nele. No corpo, realmente, ele perdia na época da base, mas na mente e na habilidade que ele tinha, Fred, ele sempre foi esse Neymar que a gente vê hoje. Você tem contato com ele hoje ou não tem mais? Hoje eu tive no último jogo dele aqui no Brasil, Ousadia versus Pedalada no Pacaembu, né? A gente teve a oportunidade de se ver, de se abraçar e tudo mais. A gente se fala muito pouco hoje, né? Mas a gente mantém um contato sempre que pode. A gente sempre tá falando, não todos os dias como antes, né? Mas de vez em quando a gente tem sempre estar se falando. Sempre quando ele vem pro Brasil a gente se fala. Rodrigo Bragueto que apitou esse jogo, meu parceirão. Ainda deu um passe pro Neymar. É uma figuraça. Rodrigo Bragueto, abração. Ô Fred, falando de Neymar, né? Tem que falar do Fred também, né? Porque o Fred no futebol solidário, Elias, o Fred arrebenta, cara. O Fred, domingo agora, o jogo do Nato lá em Ribeirão Pires, amigos do futebol solidário. O Fred meteu caixa lá. Qual a sua avaliação da sua atuação nesse jogo lá de domingo? Não, eu joguei pouquinho até ia trabalhar no domingo. Aliás, foi muito legal estar presente lá em Ribeirão Pires com o pessoal. Amigos do Futebol Solidário, fui muito bem recebido por todo mundo. Né, o Paulo, o Nato, todo mundo foi muito bacana comigo. As pessoas que estavam lá foram muito gentis. Joguei bem pouquinho, só para dar uma mexida, uma corrida. Mas, é que a gente não gosta de falar da gente, né? A gente não faz propaganda da gente mesmo. Mas, assim, eu joguei futebol de salão um bom tempo federal, assim, eu já joguei isso aí. Eu já brinquei de uma forma séria isso aí. Mas hoje agora é muito mais brincadeira, até brinco, né? Eu jogo salão até hoje eu jogo de sábado, liga. E eu tinha jogado sábado, me machuquei um pouquinho. Então domingo eu já tava meio machucado, mas eu não podia deixar de não ir prestigiar e aproveitei que tava no horário que dava para ir. E foi bem legal ter participado, tava o Wendel lá, o Tacílio Neto, gente que a gente conhece do mundo da bola aí, que foi legal reencontrar de uma outra maneira, né? Jogando contra, porque montaram um time contra a gente aí de Wendel. Quem nunca viu o Wendel fazer um gol, viu naquele dia, né? Pô, Rogerinho, poxa, o Rogerinho, é brincadeira, né, meu? Pô, o que o cara faz, então... foram injustos com a gente também, montaram um time que era difícil de jogar, viu? É verdade. Um abração aí, um abração pro Nato que eu pude participar lá também uns 15, 20 minutinhos lá, foi muito legal mesmo. Um abração pro Nato aí que foi a 13ª edição, né, Nepa? 13 anos já do Amigos do Futebol Solidário lá em Ribeirão Pires. Muito legal mesmo. Ô Elias, estamos chegando ao final aqui do nosso programa aqui. Temos a nossa rodada de palpites, né? Final de semana aí, feriadão, pegando fogo. Segunda-feira tem mais feriado, terça também. É uma festa feriada aqui no Brasil, né? Mas tem rodada do Campeonato Brasileiro, ó. Corinthians e Vasco da Gama. Chuta aí um placar, Corinthians e Vasco. Na Arena. Vai ser na Arena? Sabadão, 19 horas, né, Fred? Com todo respeito ao Vasco, mas Corinthians... acho que vence esse jogo, talvez 1-0. 1-0. E aí, Fred? Vai ser um jogo bem nervoso. O Vasco precisa do resultado, tá uma situação complicada, né? Corinthians mais ainda, protesto da torcida, a torcida já foi protestar contra o time do Corinthians.
6-0 já é goleada. Eu acho que dá Corinthians, mas vai ser sufoco, viu? Eu acho que vai ser um jogo bem nervoso. Já começa esse papo de rebaixamento, tá no discurso, no dia a dia dos jogadores, isso aí começa a entrar na cabeça. E sabe que o jogador é muito confiança, é muito verdade. Motivacional. Se você começa só a pensar nessas coisas assim, atrai. Então eu acho que vai ser bem difícil, mas ganha o Corinthians. Verdade. E aí, Ronaldo? Eu vou ficar no muro, vai ser 1-1 esse jogo aí. Eu acho que tragédia. Não, quero emoção até o final. Mas o Corinthians não cai, não. O Corinthians não cai. Eu acho que o Vasco corre muito mais riscos, né? Até pela tabela. Então eu acho que o Vasco também vai proporcionar um espetáculo mais aberto. Precisa do resultado dos 3 pontos, mesmo jogando fora. Mas então eu vou ficar em cima do muro, vai ficar 1-1 esse jogo. Esse resultado tá me lembrando o último rebaixamento do Corinthians, 2007. O Vasco tava ali nos últimos jogos, ali foi 1-1 no Pacaembu, gol do Allan Kardec em cima do Felipe. Lembra do Felipe goleiro? Sim. E no último jogo era o Grêmio. E esse ano também é o Grêmio no último jogo. Então, Ronaldo Souza, seus palpites são... Eu acho que o Corinthians ganha de 2-1. Vai ser um jogo que nem o Fred falou, vai ser protesto de torcida e tudo mais. Jogo nervoso, aquele jogo tenso até o final. Mas o Corinthians está sendo muito prejudicado nos últimos jogos também. E vale ressaltar isso. Contra o São Paulo foi uma coisa assim absurda mesmo. Mas eu acho que dá Corinthians. Mas chegar nesse ponto do campeonato, duvido que vão prejudicar um grandão aí. Eu acho que a cota acabou no clássico. É verdade. Eu aposto 2-1 no Corinthians. Palmeiras enfrenta no final de semana o Paraná. Elias, de coraçãozinho de lado, Paraná e Palmeiras. Não, com certeza. Acho que Palmeiras e Paraná vai ser um grande jogo. No Paraná? Vai ser no Estádio do Café esse jogo. Estádio do Café em Londrina? Eu acho que pela situação que o Palmeiras vem vindo, nessa sequência que o Palmeiras está vindo de invencibilidade e tudo mais, eu acho que o Palmeiras vence. 2-0, Paraná. E aí, Fred? Bom, Londrina é reduto palmeirense, né? O Palmeiras vai jogar em casa contra o Paraná. Só lembrando que o mando é do Paraná. É verdade. Mas não é do Palmeiras. Não dá para um time que quer ser campeão brasileiro e está muito próximo de acontecer, tropeçar num time rebaixado. No Paraná, né? O Palmeiras vai ganhar com facilidade, 3-0. E aí, Ronaldo? Eu acho que é um pouco natural quando chega nessa fase do campeonato, o nervosismo, a expectativa e um pouco da ansiedade para você resolver logo o campeonato. Eu acho que não vai ser tão fácil que nem o Fred está falando que vai ser. Eu aposto 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. E olha que ele veio de verde hoje, hein? Veio de verde hoje, hein? 1-0, 3 pontos, né? 3 pontos. É o que precisa, né? Acho que o Palmeiras enfia uns 4 nesse Paraná aí, porque muito fraco, muito fraco. O Paraná, com todo respeito, volta para a segunda divisão no ano que vem, né? Então, jogo fácil. 4-0 Palmeiras, fácil. O Santos, aonde você passou, o Santos precisa de uma vaguinha ali na Libertadores da América no ano que vem. O Santos enfrenta o América Mineiro lá no Horto. O que você acha que dá nesse jogo? Eu acho que vai ser um grande jogo também. Esse jogo, assim, eu acho que é essencial para o Santos, né? Se deseja grandes... Até porque na sequência tem 2 jogos em casa, viu, Elias? 2 jogos. Então eu acho que o Santos vai bem forte para esse jogo aí contra o América. Eu acho que o Santos vence por 1-0. Esse é o meu palpite. Mesmo assim, ressaltando que a equipe do América Mineiro tem um grande time, um grande elenco também. Mas eu acho que Santos, buscando o que eles vêm buscando no campeonato, eu acho que ganha 1-0. Muito bem. O Givanildo voltou para lá, né? Givanildo, tá de volta. Tem história no América, né? Mas não vai ajudar. Eu acho que o Coelho vai acabar voltando para a segunda divisão. O Santos é o jogo que vai mostrar se realmente quer brigar mesmo pela Libertadores depois de 3 derrotas consecutivas, ou se realmente vai ficar feliz de não ter caído esse ano porque bateu na trave em relação ao primeiro turno que fez. Eu acho que o Santos ganha do América Mineiro, não é um jogo fácil, a gente sabe que jogar no Horto não é fácil, mas o América vem tropeçando e vem caindo realmente de rendimento. O Adilson Batista deu uma sobrevida ao América, mas o América está na parte descendente do campeonato, então eu acho que é um jogo de reabilitação. Se o Santos realmente sonha ainda em buscar uma Libertadores e vai ter um confronto com o Atlético Mineiro para frente na Vila, então acho que é o jogo, acho que o Santos vence o América. Verdade. E aí, Ronaldo? Tô com o Fred. Acho que o Santos vence e 2-1 placar.
O América também precisa do resultado, também acho que o América vai cair. E o Santos vai fazer uma boa campanha nesse final do campeonato aí, vai vencer esse jogo contra o América lá no Horto. 2-1. 2-0 Santos, 3 pontinhos lá. E só falta o São Paulo, né? O São Paulo que enfrenta o Cruzeiro, que não quer mais nada no Brasileiro, mas vai tirar ponto de muita gente. Não quer mais ainda. nada, mas o Corinthians viu que ele não quis mais nada, né? Então, e aí Elias, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Eu acho que é um jogo muito complicado para o São Paulo, né? Por se tratar de Cruzeiro, inclusive Mano e o professor Sidney. Eu acho que é um jogo muito complicado. Eu vou palpitar no empate mesmo esse jogo. 0-0. 0-0. Eu não dei o placar do Santos, eu acho que o Santos ganhou 1-0. E nesse jogo, São Paulo e Cruzeiro, eu coloco o Cruzeiro como favorito para esse jogo. São Paulo vem muito mal, colocou o André Jardine agora, não é a solução para o momento. São Paulo tem que ficar preocupado mesmo, acho que vai pegar pré-Libertadores, não mais G4. Eu acho que o São Paulo empata com o Cruzeiro. O Cruzeiro, por mais que já conseguiu o objetivo da temporada, campeão da Copa do Brasil, Libertadores ano que vem, é um time muito mais qualificado, com mais opções. E o jeito que o Mano vai gostar, porque o São Paulo vai ter que partir para cima e o Cruzeiro adora isso aí. É uma forma que o Mano adora enfrentar times que precisam buscar o resultado. Então eu acho que o Cruzeiro favorito, eu acho que um empate tá bom pro São Paulo, vai ficar bravo, mas um empate vai salvar o São Paulo, porque eu acho que o Cruzeiro é favorito pro jogo. E aí, Ronaldo, nós fizemos o São Paulo e Grêmio, agora tem São Paulo e Cruzeiro domingo também. Sim, é verdade. Eu vou apostar no retrospecto do São Paulo nos últimos jogos no Morumbi. O São Paulo que não vem conseguindo ganhar em casa. Empatou com o América, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Flamengo, empatou com o Atlético Paranaense e também empatou no último jogo agora com o Grêmio. Então eu vou apostar num empate 1-1 contra o Cruzeiro. Legal, meu palpite é 1-0 Cruzeiro lá no Morumbi. Eu acho que o Cruzeiro ganha do São Paulo lá no Morumbi. Elias, para encerrar a sua participação aqui brilhante aqui no nosso programa, tem alguma resenha legal lá de Hong Kong lá para você contar aí? Resenha aquela de... Pode ser de vestiário, pode ser de restaurante, pode ser de qualquer coisa. De balada, falar baixo aqui, né? Balada, falar baixo. E aí, tem alguma ainda ou não? Não, de Hong Kong eu não tenho não, mas... E da Malásia, por Uma exemplo. da Malásia. Eu sabia que ia Tem uma ter. da Malásia, né, que eu conto, eu fiquei até bastante espantado, né? A gente foi de novo, né, no jantar de clube, toda aquela situação, o manager e o ministro, que eles tem um ministro da cidade, né? Cada cidade lá na Malásia tem um ministro, né? Que chama Dato, eles chamam de pessoa muito importante lá. E o ministro do time do nosso estado, do Perak, de Ipoh, né? Que era a cidade, sentou do lado da minha mesa, né? Minha mesa não, na verdade a gente sentou no chão. Então já começou uma situação meio complicada. E todo Era mundo... tatame ou era chão? Era chão mesmo. E a gente com toda aquela situação, e era um jantar. E aí eu virei pro brasileiro do meu time, falei, ô Thiago, você que fala inglês aí, cara, pergunta pra que hora que os caras vão trazer essa janta aí, meu. Ô, morrendo de fome aqui, 2 horas, os caras só orando realmente e tal, tudo no islamismo, né? Ao qual eu respeito muito, né? Tenho o maior respeito pelas pessoas, pela religião. Então, assim, respeitando eles e tudo, mas realmente estava com muita fome, né? E aí pedi pro Dato, ele falou, você tá maluco? Vou falar com o Dato, nada e tal. Beleza. Depois de 5 minutos chegou a comida. Quando chegou a comida, ele orou, né? Na religião deles. E eu orei, a hora que eu olhei, tava todo mundo pegando com a mão. E eu, caramba, virei pro meu amigo Thiago e falei, cadê a colher? Os caras vão ficar pegando com a mão assim, e era um frango no meio, cheio de arroz meio amarelado e toda aquela situação. Eu falei, cara, ou eu não vou comer. Elias, isso daqui é a maior desfeita que você vai fazer. Eu falei, cara, mas eu não tô acostumado a isso. Quando eu fui ver o Dato, o ministro da cidade, é uma pessoa muito importante na Malásia, que eles chamam de Dato, né? O Dato pegou o frango, pegou o arroz, colocou e falou, eu vou te servir em inglês. E eu olhei pro meu amigo Thiago e tudo mais, eu falei, agora não tem como, irmão. Aí o Thiago falou, pelo amor de Deus, come, senão você vai embora daqui com os dólares e tudo pra
pra casa. Eu falei, então eu vou comer. Meu Deus do céu, Abri a cara. boca, o cara botou na minha boca. Ficou Botou na feliz. boca ainda? É, ficou feliz. Na E boca? ele queria que eu chupasse, porque ele come, né? Pra limpar, pra comer novamente, ele chupa os dedos, né? E depois... Ele chupou os dedos dele pra limpar ou você tinha que Não, chupar? aí ele fez assim pra chupar. Eu falei, não, Dato, não. Com uma situação bem engraçada. Depois a gente saiu, deu muita risada, mas... Tô satisfeito, obrigado. Voltei satisfeito, só comi uma vez também. Só foi essa bocada aí, essa mãozada que ele colocou na minha boca, só foi essa também. Não Ficou comi satisfeito? também. Fiquei satisfeito. Perdi toda a minha fome. Nossa, Mas essa cara. foi uma situação bem legal. Mas é um povo que eu respeito muito, tenho muito carinho pelo povo malaio. É um dos países da Ásia que eu senti mais assim saudade na hora que eu saí. Então é um país que eu tenho maior gratidão pelo povo. Mas jantar lá não mais, né? Haja Jantar, talvez coração, nessa situação não mais, né? Você ficou com o estômago Hong Kong, né? Elias, que situação, hein, cara? Legal. E pra mim é um prazer estar aqui. Novamente vou dizer isso. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês, né? Pela oportunidade de estar aqui compartilhando a mesa e falando um pouquinho de futebol. A gente poder dar um pouquinho de risada também, né? Isso é importantíssimo, isso é legal. Vou levar pra vida toda isso daí. Isso é bem legal. Obrigado. Muito bem, depois dessa, muito obrigado. Foi show de bola a sua participação aqui hoje no nosso programa Resenha de Boteco. Histórias bacanas, viu, Elias? Muito obrigado e espero que você volte mais vezes também aqui. Obrigado. E de clube novo, hein? Com certeza. Tendo a situação nova aí, eu vou fazer questão de vir aqui com vocês também e dar em primeira mão essa notícia para vocês aí. Obrigado mesmo. Legal. O Fred, mais uma participação aqui também, show de bola, brilhantes comentários, pontual ali, show de bola. Valeu, Fred. Valeu, Douglas. Muito obrigado pelo convite, por participar aqui do programa. É muito legal. A gente sempre falar de futebol é algo que a gente é até suspeito para falar, né? Para trabalhar com jornalismo esportivo, você tem que gostar muito, né, da profissão e do futebol, porque realmente é algo bastante puxado. Mas eu fico muito feliz sempre e agradeço o convite de vocês todos e estou sempre à disposição quando precisar. Bacana. Ronaldo Souza, valeu também. Mais uma participação brilhante aqui no nosso programa Resenha de Boteco. Bola 7. Nos aguarda aqui na próxima semana. É isso aí, Douglas. E agradecer também aos nossos convidados a essa resenha de qualidade que a gente teve aqui. E aguardar os próximos convites aí, pra gente estar tendo esse papo de alta qualidade, como sempre aqui no Resenha de Boteco. Legal. Com essa resenha toda aqui com Elias, ex-jogador do Corinthians, Fred Júnior, jornalista esportivo, Ronaldo Souza, nosso comentarista aqui e agora no Vivo Esportes também. A gente fica por aqui. Para você que não é inscrito ainda aí no nosso canal Boleiros Conectados, inscreva-se, passe a acompanhar o nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilha aí para os seus amigos, familiares aí acompanhar também os nossos programas, beleza? Então na próxima semana estaremos aqui no Bola 7 Snooker Bar aqui para mais um programa Resenha de Boteco. Valeu, galera, grande abraço, até a próxima.